Menina, vem cá. Tá com a mente próspera. Vem, amor. Vem cá. Vem aqui, senta aqui, ó. Ok, garota. Olá, pessoas queridas. Tudo bem com vocês? Aqui é a Agatha Harp, ao vivo, para a gente fazer a leitura de mais um capítulo do livro Segredos da Mente Milionária. Hoje eu vou dar sequência aqui no capítulo, nos Arquivos de Riqueza 12. Lembrando que essa leitura, ela é principalmente para as pessoas que fazem os cursos profissionalizantes pode ser, né, de instrutora de ginástica do períneo e pompoarismo consciente. Tem também o curso profissionalizante de vaginoterapia e ioniterapia, que é onde se trabalha com os ioni eggs, que são os cones vaginais de pedra semipreciosa. E tem também o curso profissionalizante de instrutora de seduction coach, arte da sedução. Então, para todas essas pessoas, eu sempre digo uma coisa: não adianta nada a gente só pensar que vai ganhar dinheiro com curso se a gente não trabalhar a nossa mentalidade, porque a nossa mentalidade ela é responsável por várias coisas. Tenho um tipo de alunas que eu sempre atendo, que ela já tem uma programação de, por exemplo, posso ganhar somente tipo R$ 1.000 por mês. Então, elas não conseguem passar disso, elas não conseguem chegar em 1.500, 2.000, R$ 3.000, 5.000, 10.000 por mês. Por quê? Por conta dessa mentalidade pobre. E tem um outro tipo de pessoas que elas até que ganham, sim, estão lá na faixa, né, das alunas que ganham entre 5 a 10 mil por mês, sendo instrutora dos cursos. Porém, elas não conseguem ter dinheiro guardado. Do mesmo tanto que elas ganham, é o mesmo tanto que elas gastam, ou até mais, sai aí até se endividando. Isso por quê? Porque também tem uma programação instalada aqui, né, na mente que diz que a pessoa ela não pode juntar dinheiro, ela não pode investir, ela não pode fazer nada, né, com o dinheiro, não pode fazer o dinheiro se multiplicar. Então, a medida da nossa prosperidade, ela está toda instalada na nossa mente. Então, a gente tem que superar esses bloqueios, né, essas travas, essas crenças limitantes. E uma forma de se fazer isso é fazendo leituras construtivas, como aqui a do livro Segredos da Mente Milionária. A gente está quase finalizando, quando terminar aqui. E outra coisa também, fazer os exercícios, né, pessoas queridas? Porque não adianta nada só ler e não colocar nada em prática. Não adianta nada. É perda de tempo. Então, a gente tem que ler e a gente tem que praticar os exercícios, ok? E aí, quando a gente terminar, a gente está quase terminando, falta só pouca coisa. Isso aqui. Quando a gente terminar, a gente vai ler o livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Que já fiz uma votação e foi essa leitura escolhida. Então, vamos lá, pessoas queridas. Antes da gente começar, vamos ler algumas frases, né, aqui de prosperidade, que estão todas aqui no livro. Lembrando que tem que ter postura. Se você tiver a oportunidade de ficar em pé, fique em pé. Postura de mulher maravilha, postura de super-homem, porque a postura a gente trabalha com a nossa fisiologia. Quem puder ler em voz alta junto comigo, né, repetir em voz alta junto comigo, melhor. Quem não puder, quem for repetir somente mentalmente, mesmo assim, ponha entonação, ponha força, ponha fé, porque vocês vão ver que a gente vai falar frases aqui normais, não são frases que às vezes, por exemplo, eu sou milionária, aí sua vozinha, né, o seu crítico interior já na hora diz: ai, que mentira, não sou nada, não tenho nem R$ 1 no bolso, não tenho nem R$ 100 na carteira, né, tem um monte de conta para pagar. Certo? São frases que são verdades, porque a gente vai começar aqui, né? Eu tenho uma mente milionária. Então, a mente milionária todo mundo pode ter, ok? Então, para começar, a gente tem que, então, ver, né, que tipo de afirmação a gente faz para esse crítico interior já não vir, né, logo de cara e dar um tapa, né? Falar que mentira, né? Não tem nem R$ 100 na carteira, é milionária? Ah, né? Então, as frases aqui dele são bem poderosas. Então, postura, declarações de prosperidade. 1. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. As coisas que eu via sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras.
Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. 3. O exemplo que tive a respeito de dinheiro era o modo de agir dos meus cuidadores. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. 4. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. 5. Observo os meus pensamentos e só alimento os que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. 6. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. 7. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. A minha meta é ficar milionário e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. 8. Eu me comprometo a ser rica. Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. Tá vendo? São todas afirmações que são, sim, verdades. Então, a gente não fica tendo aquela luta, né, da gente falando uma coisa e o nosso crítico interior já vindo debater na hora. E com relação a essa primeira, né, teve algumas alunas que pediram para eu explicar o que significa isso. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. É porque o que está dentro da gente reflete aquilo que a gente põe para fora. E o que está dentro da gente? Tem sim os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa durante o dia inteiro. Então, isso faz parte desse mundo interior. E temos também os nossos sentimentos. Tudo aquilo que a gente sente ao longo do nosso dia, né, ao longo da nossa vida, faz parte também do nosso mundo interior. Por isso que a gente tem que ter muita atenção com o que a gente pensa e com o que a gente sente. E aí, muitas vezes, as pessoas elas até tentam pensar uma coisa legal, positiva, porém elas sentem logo na hora, né, praticamente na sequência, uma emoção negativa. Tipo, com relação, que vou dar dois exemplos. Com relação à prosperidade, a pessoa até que pensa, né? A minha meta é ficar milionária e ainda mais. Porém, lá na sequência já vem aquele sentimento, né? Aquela dúvida. Ai, será? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? Será que eu sou isso? Então a pessoa começa a vibrar essas coisas negativas. Então a gente tem que prestar atenção no que a gente pensa e no que a gente sente, porque isso faz parte do nosso mundo interior. Com relação à sexualidade, a pessoa até que pensa, né? Agora eu estou aberta ao prazer. Só que aí, logo na sequência, né, não, à noite, lá na hora, né, do nheco-nheco, lá na hora da relação, aí a pessoa tem um sentimento negativo, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter um orgasmo dessa vez? Será que vai ser bom? Será que ele tá gostando? Ou será que eu vou gostar? Então, já vem esse monte, né, de sentimentos. Porque a pessoa ela só não pensa isso, esse será. Ela vibra isso no seu interior. Então, a gente tem que ter cuidado, mais uma vez, com isso. O que a gente pensa e com o que a gente sente, porque isso está dentro do nosso mundo interior. E uma outra coisa também, aquilo que a gente visualiza, porque a gente pensa, a gente sente e a gente visualiza, porque logo na sequência, o nosso cérebro, ele já vem montando, né, uma historinha aqui, uma imagem daquilo que a gente está pensando e sentindo. Tanto é que, se é uma coisa positiva, a gente logo, né, tá até feliz, sorrindo, sentindo aquela emoção positiva dentro da gente. Se a gente começa a pensar numa coisa negativa, né, uma tristeza, sei lá, passou agora, né, há pouco o Dia dos Namorados. Muitas pessoas já me mandaram mensagens, né, que quebraram a cara no Dia dos Namorados. Então, se você é desse tipo de pessoas, né, pensa aí nessa decepção que aconteceu no Dia dos Namorados. Aí você começa a pensar, logo você começa a sentir aquela angústia, né, aquela tristeza, aquela raiva, aquilo que você sentiu nesse momento, né, que você pensou. E aí logo você começa já a visualizar a historinha, né, do que aconteceu. Tá vendo como isso é poderoso? Por isso que isso faz parte do nosso mundo interior. E tudo isso que está dentro da gente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas visualizações, né, as nossas imagens que a gente constrói com relação ao que a gente está pensando e sentindo, constrói o nosso mundo de fora. Então, não tem como a pessoa, por exemplo, ter prazer se ela fica pensando nessas coisas, sentindo e imaginando.
Não tem como ela ter prosperidade se no interior ela fica pensando essas coisas prejudiciais, vibrando dessa forma, né? Sentindo dessa forma. Oh, tá difícil aqui hoje. Isso que quer dizer essa primeira frase? O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Ok, pessoas queridas? Então, vamos lá, iniciando a leitura. Deixa aqui, depois a gente vai ler novamente. Arquivos de riqueza 12. As pessoas ricas pensam: posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam: posso ter uma coisa ou outra. As pessoas ricas vivem numa realidade de abundância. As pessoas de mentalidade pobre vivem num universo de limitações. Embora elas habitem o mesmo mundo físico, a diferença está nas suas perspectivas. Os indivíduos que pensam pequeno cultivam conceitos baseados na escassez. Os indivíduos que pensam deixam-se guiar por lemas como nunca se tem o bastante e não se pode ter tudo. Mesmo assim, embora ninguém possa ter tudo, afinal, isso faz parte da vida, eu acredito que você, com toda certeza, é capaz de possuir tudo o que você realmente quer. Você almeja uma carreira de sucesso ou ter mais tempo para ficar com a sua família? Ambos. Você quer se dedicar aos negócios ou se divertir? Ambos. Você deseja dinheiro ou uma vida com sentido? Ambos. Você pretende enriquecer ou fazer o trabalho que ama? Ambos. As pessoas de mentalidade pobre sempre escolhem uma coisa ou outra, enquanto os ricos optam por ambas. Elas entendem que, com um pouco de criatividade, podem quase sempre imaginar uma forma de possuir o melhor dos dois mundos. De agora em diante, quando você se confrontar com uma situação do tipo, ou uma coisa ou outra, a questão fundamental a perguntar a si mesmo é: como posso ter as duas coisas? Esse questionamento mudará a sua vida. Ele o livrará de um modelo de escassez e limitações e, em troca, lhe dará um universo de possibilidades e abundância. Isso não se aplica apenas às coisas que você quer, mas todas as áreas da sua vida. Por exemplo, certa vez tive que lidar com um fornecedor insatisfeito que achava que a minha empresa, a Peak Potentials, deveria pagar despesas extras que ele não havia originalmente previsto. O meu entendimento foi de que a estimativa dos seus próprios custos era assunto dele, não meu. E, se ele havia tido mais gastos do que o previsto, aquilo era algo que cabia a ele mesmo resolver. Eu estava mais do que disposto a negociar um novo acordo para uma próxima vez. Porém, no caso daquele serviço especificamente, fiz a questão absoluta de manter tudo que tinha sido acertado entre nós. Nos meus tempos de vaca magras, eu teria entrado nessa discussão com o objetivo de defender o meu ponto de vista e deixar claro que não pagaria ao sujeito um único centavo a mais do que o combinado. E, mesmo que pretendesse mantê-lo como fornecedor, aquela situação provavelmente acabaria numa grande briga. Partiria do princípio de que só haveria um vencedor. No entanto, como aquela altura eu já havia treinado a pensar em termos de conseguir as duas coisas, entrei na discussão completamente aberto a criar uma situação em que não pagaria um único centavo a mais e o meu fornecedor ficaria felicíssimo com o acerto que fizéssemos. Em outras palavras, a minha meta era alcançar os dois objetivos e foi o que consegui. Veja outro exemplo. Houve uma época em que decidi comprar uma casa de férias no Arizona. Vasculhei
a área em que estava interessado e todos os agentes imobiliários me disseram que, se eu quisesse uma casa de 3 quartos como escritório nessa região, teria que desembolsar mais de 1 milhão. A minha intenção, porém, era gastar menos de 1 milhão. A maioria das pessoas reduziria sua expectativa ou aceitaria pagar o valor apontado pelos corretores. Eu me propus a conseguir a casa e a manter a quantia que estava disposta a desembolsar por ela. Depois, recebi um telefonema com a notícia de que os proprietários de uma casa no lugar em que eu desejava e com o número de cômodos que eu queria, havia reduzido seu preço para US$ 200 mil, ou seja, menos de 1 milhão. Mais um tributo à intenção de se obter as duas coisas. Finalmente, sempre disse aos meus pais que não pretendia me tornar escravo de um trabalho que eu não apreciasse e que ficaria rico fazendo aquilo que eu amava. A resposta era sempre a mesma. Pode ser que isso aqui vive, né, acontecendo com vocês aí, pessoas queridas. Você vive no mundo de sonhos. A vida não é um mar de rosas. Negócios são negócios, prazer é prazer. Cuide primeiro de ganhar o seu sustento, depois, se sobrar tempo, curta a vida. Lembro-me perfeitamente de dizer a mim mesmo: se eu seguir esse conselho, acabarei como eles. Mas eu vou conseguir as duas coisas. Foi muito difícil. Às vezes eu era obrigado a ficar 1 ou 2 semanas fazendo um trabalho que detestava para poder comer ou pagar o aluguel. Mas nunca abri mão da minha intenção de alcançar os dois objetivos. Jamais permaneci muito tempo num emprego ou negócio que eu não apreciava. No fim, fui capaz de enriquecer fazendo aquilo que gostava. Agora sei que isso é possível. Continuo em busca somente de trabalhos e projetos que me dão prazer. E o melhor de tudo, hoje tenho o privilégio de ensinar outras pessoas a agir desse modo. Em nenhuma outra área, o pensamento de que podemos ter as duas coisas é mais importante do que no campo financeiro. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que devem optar entre a riqueza e os demais aspectos da vida. Por isso, racionalizam a posição de que o dinheiro não é tão importante. Como já disse, essa ideia está errada. Afirmar que o dinheiro não é tão relevante quanto as outras coisas da vida é absurdo. Volto a perguntar: o que é mais importante? O seu braço ou a sua perna? Ambos, é claro. O dinheiro é um lubrificante. Ele lhe permite deslizar pela vida, em vez de se arrastar por ela. Aqui, essa aqui foi boa, né? As pessoas que trabalham aí vendendo, né, os produtos, os géis funcionais. O dinheiro é um lubrificante. Ele lhe permite deslizar pela vida, em vez de se arrastar por ela. Proporciona liberdade para você comprar o que você desejar e fazer o que quiser no seu próprio tempo. Com ele, você tem condições de desfrutar o que há de melhor e também a oportunidade de ajudar outras pessoas a satisfazer as suas necessidades básicas. Acima de tudo, ser rico faz com que você não precise gastar a sua energia se preocupando com a falta de dinheiro. A felicidade também é importante. Repito, é nesse ponto que as pessoas que pensam pequeno se confundem. Muitas delas acreditam que o dinheiro e felicidade são mutuamente excludentes. Ou se é rico ou se é feliz. Isso não passa da programação de quem pensa pequeno. Uma pessoa que é rica em todos os sentidos dessa palavra entende que as duas coisas são indispensáveis. Da mesma forma como precisamos de 2 braços e de 2 pernas, necessitamos de dinheiro e felicidade. Você pode comer o bolo e ter o bolo. Chegamos, portanto, a outra importante diferença entre os indivíduos ricos e os de mentalidade pobre.
Princípio de riqueza. As pessoas ricas acreditam que se pode comer o bolo e ter o bolo. As pessoas que têm um pensamento de classe média creem: bolo é doce demais, por isso só deve comer um pedacinho. As pessoas de mentalidade pobre, por acreditarem que não merecem o bolo, pedem uma rosquinha e se concentram no furo e se perguntam por que elas não têm nada. Ah, isso aqui é muito engraçado. Eu lhe pergunto, de que serve ter o bolo se você não pode comê-lo? O que exatamente você deve fazer com ele? Colocá-lo numa mesa e ficar olhando? Bolo serve para ser comido e saboreado. Modo de pensar ou uma coisa ou outra também ilude as pessoas que acreditam na seguinte ideia: para eu ter mais, alguém tem que ter menos. Volto a dizer, isso não passa de uma programação restritiva baseada no medo. A noção de que os ricos apropriam-se de todo o dinheiro deste mundo e por isso não sobra para ninguém é muito absurda. Primeiro, essa crença pressupõe que a quantidade de dinheiro existente é limitada. Não sou economista, mas até onde consigo perceber, notas e mais notas continuam a ser impressas. Há décadas, a oferta de dinheiro não está mais vinculada a nenhum ativo. Portanto, mesmo que hoje os ricos possuíssem toda a riqueza do planeta, amanhã haveria milhões, talvez bilhões mais disponíveis. Outro aspecto que simpatizantes dessa visão limitada parecem não observar é que o mesmo dinheiro pode ser usado indefinitivamente para criar valor para outras pessoas. Vou dar um exemplo. Nos seminários, peço a 5 participantes que se dirijam ao palco levando consigo um objeto. Dou uma nota de $5 à pessoa número 1 e lhe digo para comprar algo da pessoa número 2, com aquele dinheiro. Suponha que ela adquira uma caneta. Agora a pessoa número 1 tem uma caneta e a pessoa número 2, $5. A pessoa número 2 usa então os mesmos $5 para comprar, digamos, uma prancheta da pessoa número 3. Depois, com aquela mesma nota, a pessoa número 3 adquire um laptop da pessoa número 4. Espero que você tenha captado a imagem e a mensagem. Os mesmos $5 foram usados para levar valor a cada pessoa que o possuiu. Aquela nota passou por 5 indivíduos e criou $5 em valor para cada um deles e um total de $25 em valor para o grupo. Portanto, os $5, além de não terem se esgotado, circularam e criaram valor para todos. Isso que é muito interessante também. As lições são claras. Primeiro, o dinheiro não se esgota. A mesma nota pode ser usada anos e por milhares de pessoas. Segundo, quanto mais rico é um indivíduo, mais dinheiro ele pode colocar em circulação, permitindo que outras pessoas tenham mais dinheiro para trocar por mais valor. Isso é exatamente o contrário do que se prega o pensamento baseado em ou uma coisa ou outra. Quando uma pessoa possui dinheiro e usa, tanto ela quanto o indivíduo com quem aquela quantia foi gasta têm ambos o valor. Para ser direto, se você está tão preocupado com as outras pessoas e quer se assegurar de que elas tenham a sua parte, como se existisse uma parte, faça o que puder para enriquecer e espalhar mais dinheiro por aí. Eu estimulo a se livrar do mito de que o dinheiro é mau e de que você deixará de ser tão bom ou tão puro se enriquecer. Essa crença é uma grande besteira. E se você continuar a aceitá-la, ficará empacado num importante aspecto da sua vida. Ser bondoso, generoso e afetuoso não tem nada a ver com a quantidade de notas que há na sua carteira. Essas qualidades vêm do que existe no seu coração. Ser puro e espiritualizado não tem relação com a sua conta bancária.
Estes atributos se originam do que está na sua alma. Acreditar que o dinheiro tem o poder de torná-lo bom ou mal não passa de um modo de pensar, ou uma coisa ou outra. Puro lixo programado que não ajuda em nada na sua felicidade e no seu sucesso. Essa ideia também não tem a menor utilidade para pessoas ao seu redor, especialmente para as crianças. Se você faz absoluta questão de ser uma boa pessoa, seja bom o suficiente para não infectar a geração seguinte com crenças equivocadas que possa ter adotado sem querer. Caso deseje viver de fato uma vida sem limites, deixe de lado o modo de pensar excludente e mantenha a intenção de ter as duas coisas. Então, pessoas queridas, finalizamos. Esse aqui foi rapidinho. Agora a gente vai fazer as declarações de prosperidade. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Eu tenho uma mente milionária. Então, mais uma vez, a declaração de prosperidade. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Eu tenho uma mente milionária. E agora, ações da mente milionária. São 3 tarefinhas. Primeira tarefa, além de fazer a declaração, é claro, né? Pratique pensar em ter as duas coisas e crie maneiras de conseguir isso. Sempre que se encontrar diante de duas alternativas, se pergunte: por que não posso ter ambas? 2. Conscientize-se de que dinheiro em circulação acrescenta valor à vida de todas as pessoas. Sempre que você gastar dinheiro, diga a si mesmo: esse dinheiro passará por centenas de indivíduos e criará valor para todos eles. 3. Pense em si próprio como um exemplo para os outros, mostrando que é possível ser bondoso, generoso, afetuoso e rico. Ok, pessoas queridas, então finalizamos aqui na página 128. A próxima será o arquivo de riqueza 13. Quem já tem um livro, né, ficou aí curiosa, já vai lá para ver o tema. Não vou ler aqui, não. Vamos mais uma vez falar as declarações de prosperidade para a gente encerrar aqui essa leitura de hoje. Postura, entonação da voz e queixo alinhado também. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. 3. O exemplo que tive a respeito de dinheiro era o modo de agir dos meus cuidadores. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. 4. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. 5. Observo os meus pensamentos e só alimentos que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. 6. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. 7. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. A minha meta é ficar milionário e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. 8. Eu me comprometo a ser rica. Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. Então, pessoas queridas, finalizamos aqui mais um arquivo de riqueza. Tchauzinho para vocês, até a próxima leitura. Beijos da Agatha Harper, até mais!